os irmãos com a paz do Senhor Jesus? Amém, Jesus. Desse jeito eu vou voltar embora. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, por bondade de Deus, para nós adiantarmos, abra comigo as nossas Bíblias no livro do governador Neemias. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo de número 3. Enquanto a amada igreja folheia a Bíblia, procurando o texto sagrado, eu quero aqui trinar toda a honra, toda a glória ao Deus de Israel. Aleluia. Quero congratular os meus agradecimentos ao pastor Marciano, um amigo de longas datas, desde o início do nosso ministério, né? Quando de repente alguém, que é normal, não acreditava em nós, vocês também, vem aqui, evangelista, prega aqui, né? E Deus assim nos abençoou. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero também aqui, eu vejo algumas pessoas que são conhecidas nossas. O presbítero Hélio, que está ali atrás, o pai de Saulo. Dá uma olhadinha, irmão, eu sei que vocês conhecem ele, mas olha para ele lá atrás, todo mundo, inclusive a minha esposa. Esse presbítero Hélio, eu dei trabalho para ele. E eu vim conversando com o Saulo no carro. Por que eu falo que eu dei trabalho? Se vocês estão vendo a gente aqui hoje, ô moço que deu trabalho, viu? Deus abençoe, viu, velho? Aonde a gente estiver indo, já são alguns estados no Brasil, alguns países também. E o Senhor tem parte disso, viu? Creio em Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Glória. Deus Aleluia. Deus. Abençoa nosso mulher, meu Deus. Aleluia. Eu creio. Glória a Eu Deus. me emocionei quando eu estava ali, que eu vi ele, eu disfarcei. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Só Deus vai revelar na eternidade. Creio, Senhor. Não Aleluia. esqueça de uma coisa, igreja. Deus maravilhoso. Moisés foi o homem que Deus chamou. Foi o moço que é talvez um dos mais famosos da Bíblia. Mas para que ele possa ter sido tudo isso, não esqueça que um dia ele teve um sogro por nome Jetro, que quase ninguém fala. Mas se não fosse ele, Moisés não chegava onde chegou. Aleluia. Está ali a missionária, né? Eu creio que é ela, né, Saulo? Que você dava trabalho demais. Não é aqui, de branco? É assim que a gente vinha para casa do outro Saulo. Não é isso que o Saulo dava trabalho demais? Isso. Oh, Jesus, misericórdia. Deus abençoe. Quantas vezes nos recebeu bem na casa de vocês? Deus abençoe mesmo. Estava aqui, eu esqueci o nome dele, mas estava aqui. E o baterista, se eu não me engano, é aquele menino que é oscuro de roer. Aqui, esse aqui. Jesus do céu. Dava um trabalho para mim para o Saulo. Lembra, Saulo? Amém, amados. Tem aqui mais alguns irmãos que eu estou conhecendo os rostos. Ali tem um companheiro, Deus abençoe. Não sei se lembra de mim. Está ali um amigo que eu também conheço. Deus abençoe vocês. A pastora que nos antecedeu, o pastor que está ali. Meu muito obrigado a vocês, tá? Obrigado a minha esposa, minha filha, que nos acompanha. Mas vamos ao que interessa também. Eu já fiz aqui toda a minha homenagem a essas pessoas, porque foram pessoas que quando alguém olhava para mim, isso aí não vai dar em nada. E essas pessoas diziam, vai dar sim. Vai dar sim. Glória a Deus. Livro do Neemias, capítulo 6. O som está uma delícia, glória. Versículo 3. Posso ler? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga só Jesus na causa. Abençoa, varoa, Pai. Versículo 3 diz: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta enquanto eu a deixasse e fosse ter. Meus amados irmãos, por bondade de Deus, quem pode tomar o assento, que não fique da melhor forma possível. Eu peço a de acordo com a mensagem, você sobe, você já entende como é o negócio. Meus amados irmãos, igreja do Senhor,
Nós estamos diante de um texto que vai retratar ou narrar uma história bíblica, pastor Marcelo. E essa história, acredito eu, que toda a igreja conhece de cor e salteado. Mas para que nós possamos entender o que o texto está dizendo aqui no que for lido, é necessário que nós possamos montar aqui aquilo que nós chamamos, irmão Saulo, de plano de fundo histórico. O que é isso, pregador? Nós vamos tentar viajar no tempo. Nós vamos tentar nos encaixar no episódio da época do que aconteceu nesse capítulo. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que lá atrás, no contexto de Israel, Deus havia escolhido Abraão, Isaac e Jacó. E Deus havia escolhido um povo. Ao escolher o povo, Deus então entendeu, e entendia, e entende até hoje, que era necessário continuar atuando, continuar trabalhando, aperfeiçoando aquilo que Deus criou. Nós sabemos que essa história, ela vai começar a escrita e a narrativa no capítulo 2, mais precisamente. Ora, diz o capítulo 2 do mesmo livro que acabamos de ler, que um certo dia, uma certa tarde, ou um final de tarde, Neemias, que então era o copeiro do rei, ele vai até o rei. Ali até o rei, ele vai fazer normalmente o seu trabalho. A primeira qualidade que eu vejo na vida desse homem de Deus é que, independente do que ele estava passando, ele deixou de fazer ou de cumprir com as suas obrigações. Se você está vivo nessa noite, coloque a mão esquerda no ombro de quem está à esquerda, mão direita no ombro de quem está à direita, chacoalha ele para lá e para cá, e diga: isso, chacoalha com o moço. Se ele achar ruim, dê um chutezinho na canela dele ou dela. Diz assim: Neemias fez o que qualquer crente cheio da graça ele faz. Agora pergunte o que, evangelista? Está fraco, pergunte o que? Mesmo estando triste, mas saltando de alegria e acreditando na providência de Deus para o seu povo. E o texto bíblico vai dizer que ele vai servir ao rei. E quando ele está indo servir ao rei, a primeira coisa que ele faz é experimentar. E quando ele experimenta e o rei percebe que está tudo ok, então o rei toma-se daquele momento e se serve. A Bíblia também vai dizer que ao término de servir ao rei, ele vai descendo. E quando ele vai descendo, o rei olhou para ele e disse: meu servo. E ele olhou para o rei e disse: diga, meu senhor, porventura tu não estás triste? Porque eu conheço o meu servo, e eu sei que nunca você me serviu desse jeito. Mesmo você me servindo com toda desfrutalidade, mesmo você me servindo com todo desvelo, mas tem algo em você hoje que não está como fica nos outros dias. Oh glória! Então Neemias veio e disse: ó meu rei, como não estaria eu triste hoje ao saber ou ter o resultado e informação como está a jornal e as terras do meu pai. Então o rei olhou para ele e disse: conte-me o que é que está acontecendo. Todos nós sabemos de cor e salteado. Ele passa toda a história para o rei. E o rei sabia do que estava acontecendo, mas não sabia o motivo que ele estava triste. Porque o rei olhava para ele e pensava consigo: se aqui ele come, bebe do melhor, então com certeza ele esqueceu o seu povo, com certeza ele esqueceu aqueles que estão lá no sofrimento. Não, mas Neemias não é como esses crentes. Neemias é daquele crente, mas não diz aqui, Pentecoste até o tutano, que ele diz: eu estou aqui, mas eu quero ver meu povo lá pelo glória. Diz para o irmão que está do teu lado: você está aqui hoje, mas quero ver seu irmão bem na fora. E a história vai dizer que o rei começa a conversar com ele, pergunta para ele: Neemias, o que é que eu faço então? Ele diz: olha, rei, se for da tua vontade, se assim o Senhor permitir, porque não demanda de mim parte do Senhor, eu preciso que o Senhor me libere, para que eu vou lá tentar reedificar a casa dos meus pais. E o texto bíblico vai dizer que o rei olhou para ele e disse: quanto tempo é esta viagem? O primeiro ponto aqui, o segundo ponto, presbítero é que o rei sabia do
do que representava aquele copeiro no seu reino. Porque senão, pastor Marciano, ele olhar e dizer: pode ir, você não faz falta. Mas ele olhou e disse: quantos dias você precisa ficar fora do reino? Por quê, rei? Porque você é crucial para o andamento das obras aqui no pecado. Mas enquanto o rei pensava assim, irmão Saulo, Deus lá no céu estava dizendo: se ele é importante para esse reino, imagine para a minha obra. Ô glória, chacoalha o crente que está do teu lado, diz para ele: você é importante para a obra de Deus, você é importante para a obra de Deus. Se você crê desse jeito, levante a sua mão esquerda para o céu, a mão direita também, e adora o Senhor dos Exércitos. Oh glória a Deus. O texto vai dizer que então quem permite que ele vá agora reerguer os muros de Jerusalém. Entretanto, se tem uma coisa mencionada que eu aprendi na minha vida, é que Deus não conta com crente que acha que tudo tem que cair do céu. Não. Se você observar, irmão Saulo, os nossos antepassados ou os nossos patriarcas, para chegar aonde chegaram, eles tiveram que passar por algumas dificuldades. E eu estava esses dias observando uma coisa: crente que sofre pressão é um sinal que ele vai ser abençoado. Por quê, pregador? Porque quando nós estamos diante da pressão, nós estaremos tendo reações favoráveis para dizer: vai seguir o caminho, porque Deus está contigo. Oh glória, oh glória. E o texto vai dizer que o rei olhou para ele, deu carta para ele, ao ponto de ele orar e dizer: meu rei, se não for pedir demais para o Senhor, por gentileza, por bondade de Deus, concede uma carta ao guarda que está no jardim, para que eu possa passar em paz. E também que ele pegue madeira. Para quê? Para que eu possa cobrir a casa dos meus pais. Oh glória a Deus. Neemias, diante daquela autorização, Neemias, diante daquela atitude, ele vai agora para as casas dos seus pais. Agora tem um detalhe: Neemias sabia muito bem que ele não ia sair do palácio aonde ele dormia no banho melhor, aonde ele dormia em uma das melhores camas, em um dos melhores quartos. Ele sabia perfeitamente que aonde ele ia, iria encontrar problema. Mas de uma coisa ele também tinha certeza: quanto maior o problema, maior ainda o meu Deus. Quanto maior a pressão, irmão Saulo, maior ainda a graça de Jeová. Oh glória, se você acredita, mão esquerda para o céu, mão direita também, e para não perder o costume, dê um belo carro de vitória. Oh glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3, nós vamos observar o presbítero Hélio, que agora ele dá início à reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu fico imaginando quando as pessoas passavam e olhavam para Neemias e diziam: este aí é o louco. Aí alguém perguntava: por que ele é o louco? Você não sabe a história dele? Não, conta para mim. Então eu vou te contar. Ele aqui, os pais deles moraram aqui e tal, mas ele foi levado para lá. Só que diante da destruição de Jerusalém, ele deu uma loucura na mente dele. Sabe o que ele fez? Não, largou o emprego lá, ele é copeiro do rei, vendido, abandonou, entregou o trampo, e agora veio aqui achando que vai dar conta de reerguer a casa de Deus, achando que vai acontecer alguma coisa. Aí alguém olhava e dizia: meu Deus, que loucura. Mas enquanto as pessoas diziam que loucura, Deus dizia lá no céu: não é loucura, é loucura para quem não conhece o Deus que serve. Mas para mim que sou Deus dele, não é loucura, é projeto de Deus, é projeto de Deus. Escute uma coisa aqui: você tem um projeto, isso não é loucura, é projeto de Deus. Quem tem loucura é glória, quem tem aleluia, aleluia. Oh glória. Passava-se outro dia e disse: olha, eu soube da história desse moço, ele é louco na cabeça. Eu fiquei sabendo que ele trocou lá no trabalho no Retra, ele trabalhava diretamente pro rei, mas agora ele acha que vai dar conta de reerguer o negócio aqui. Quem é que não está vendo que não vai dar mais certo? Talvez pastor Marciano, alguém olhou o presbítero Hélio e disse: para com isso, essa igreja não vai caminhar mais,
para cuidar desse povo. Por que, Salomão? Porque eu tenho que cuidar daquilo que é teu. Se alguém não acredita, mas eu acredito. Oh glória, Deus olhou para ele e disse: não vou só te dar sabedoria, como também riqueza. Aleluia. Quem é que não se lembra do profeta Jeremias em Lamentações 3, versículo 26 ao 29? Ele está no monte de Jerusalém, olhando para a cidade santa, triste, abatido, talvez dizendo: Deus, foram tantos reis que passaram por aqui, o negócio está estreito, já não é mais a mesma coisa. Até eu mesmo errei, mas eu vi o Deus do céu tratar e dizer: Salomão, eu vi o Deus tratar e dizer: Jeremias, diz, Senhor, se ajoelha. Já me ajoelhei, coloca a boca no pé, já coloquei, começa a clamar. Por quê? Porque talvez vai haver uma esperança. Aí talvez ele perguntou: mas Deus, e se houver uma esperança, o que é que vai acontecer? Então eu vou anunciar-te-ei, ou vou anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Então quando eu te anunciar essas coisas grandes e firmes que não sabe, então todos verão o poder da minha glória descendo na terra. Oh aleluia, oh glória. Chacoalha o que está do teu lado, diz para ele, diz para ela: foi através da oração do profeta Jeremias, aleluia, que você está aqui hoje. Foi através da oração dele que Deus me avivou a igreja. Foi através da oração dele que Deus disse: evangelista Alex Alves, vá lá em Santópolis, encontrar aquele povo que você ama, porque hoje eu vou promover esse encontro. Foi por isso, pastor Marciano, que Deus disse para o Senhor: vai dar, meu filho, adorar, mesmo que a situação esteja assim. Mas Deus está dizendo para ti, homem: eu te coloquei, eu te levantei e eu estou contigo. Oh glória, oh glória. Quem é que tem aleluia? Quem tem glória? Levante a mão para o céu, adora ele, adora, adora, pelo menos alguns segundos. Dizendo: não vai dar certo. Mas Deus dizia: Jeremias, eu
enxergam isso. Eles enxergam lá fora. Nós enxergamos aqui dentro. Eles não conseguem enxergar aqui lá. O que nós enxergamos aqui é porque a chama de Deus lá do céu está dentro de nós. Então, se assim vamos continuar, vamos lá.